A hiperatividade e a impulsividade, será que eles são sintomas exclusivos do TDAH? Vamos tentar entender um pouquinho isso também, tá? Então, muito se fala do TDAH, é super importante, eu sou uma dessas pessoas que está há bastante tempo aqui na internet e que acredito que a gente precisa levar informação de qualidade, mas a gente também precisa fazer algumas pontuações importantes. A hiperatividade e a impulsividade, ela não necessariamente estará presente só no TDAH, então vamos entender um pouquinho isso. Eu sou a Lara da Almeida, sou psicóloga, doutora em distúrbios do desenvolvimento. Meu canal aqui eu falo sobre saúde mental, mais especificamente, ou com maior profundidade, eu venho falando do TDAH. Então vamos tentar entender. Aqui tem vídeo explicando exatamente o que são os sintomas da hiperatividade e impulsividade, mas vamos pensar de um modo mais simplificado, se você quiser buscar esse vídeo aqui no canal. Mas a hiperatividade e a impulsividade estão relacionadas ao quê? A hiperatividade ela está associada a uma agitação motora, a uma agitação mental, ou seja, eu não consigo ficar parada há muito tempo, eu tenho que me mexer, eu percebo um desconforto, eu tenho que fazer força, porque é muito difícil me manter quieta, a depender principalmente da atividade, se não for do meu interesse. A impulsividade é aquela dificuldade de controlar a minha ação, meu comportamento, ou seja, eu falo e depois eu me arrependo, eu como demais e depois eu me sinto mal, eu me coloco em risco ao dirigir de maneira agressiva, ou seja, tem uma série de comportamentos impulsivos que sim podem estar relacionados ao TDAH, hiperativos também, mas eles também podem estar associados a outros transtornos. Então por isso que é muito importante, a gente traz muita informação, é super importante que vocês saibam, até para vocês observarem, anotarem, levar essa informação para os profissionais que acompanham vocês ou que vão fazer uma avaliação, mas a gente precisa sempre deixar claro que é importante que um profissional faça essa avaliação diagnóstica diferenciada para a gente entender. Será que isso faz parte mesmo de um quadro de TDAH ou são comportamentos aprendidos, frequentes, isolados? Não sabemos, né? Assim, a gente precisa avaliar um todo. Primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro, eu repito, tenho repetido cada vez mais, quando a gente vai falar dos sintomas relacionados ao TDAH, a hiperatividade e a impulsividade, a gente precisa se lembrar que o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, esses sintomas eles devem estar presentes desde a infância e adolescência. E tem um outro ponto importante. Na vida adulta, a tendência é que essa criança, esse adolescente com TDAH tenham esses sintomas de hiperatividade e impulsividade diminuídos. Por que isso? Porque na vida adulta a gente alcança a maturidade neurológica, então a formação do nosso cérebro está completa e a última parte de formação do nosso cérebro é a responsável por controle de impulsos. Então o que acontece? A criança tem uma dificuldade enorme, de um modo geral, não só as crianças com TDAH, de controle de impulso, e o adolescente também, porque ainda não chegou na maturidade neurológica, então tem uma questão biológica ali envolvida nesse processo. A criança com TDAH, uma dificuldade maior, já que existe uma disfunção bioquímica, então associado a essa imaturidade neurológica, a criança com TDAH vai ter essa disfunção. Quando ele chegar na vida adulta, ele vai ter passado por todo esse processo, né? Então já vai ter tido um amadurecimento neurológico, então é esperado que o controle de impulsos melhore, e acontece. Então a gente sempre vai destacar que no adulto com TDAH, os sinais da desatenção, eles têm que ser bastante presentes, né? Eles são prevalentes, eles estão em destaque e a gente tem uma diminuição dos sintomas de hiperatividade e impulsividade. Ah, Lara, então, mas aí quais são os outros transtornos que a gente tem que avaliar? Tem uma série de transtornos, então a gente vai ter que entender esses comportamentos impulsivos e hiperativos, então a gente vai ter que investigar, entender e avaliar esses comportamentos. A primeira coisa, esses comportamentos impulsivos, hiperativos, eles estavam presentes desde a infância? Essa é a primeira questão. Eu sou adulta, agora eu percebo que eu tenho uma dificuldade de controle de impulsos, então eu não consigo fazer uma boa gestão financeira, eu como demais, eu me coloco em risco, aí tem que avaliar. Como é que foi a infância? Esses sintomas já estavam presentes? Porque eles precisam estar presentes. Se não estiverem, a gente já avalia outras questões. Então, as questões relacionadas principalmente à impulsividade, a gente tem que observar como transtorno, por exemplo,
bipolar, a questão da compulsão, né? A gente tem que avaliar para o transtorno obsessivo compulsivo. Então a gente vai ter que ir tentando entender o percurso desses sintomas, se eles estavam presentes desde quando, quanto eles estão, obviamente, trazendo prejuízos para o paciente e fazer esse diagnóstico diferenciado para tentar entender. Porque, principalmente, o sintoma da impulsividade, ele vai estar presente em outros diagnósticos, tá? E aí a gente precisa entender a questão da própria ansiedade. O que eu explico, como é que a gente tenta diferenciar a agitação mental da ansiedade. Tem vídeo aqui explicando no canal também. Então, esses são fatores fundamentais que precisam ser levados em consideração, que você precisa observar, anotar, se for possível, para conversar com o profissional que te acompanha, tá bom? Se você gostar desse vídeo, deixe seu like. Se você tiver dúvidas ou sugestões, comenta aqui comigo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo.